Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. O evangelho do qual vamos nos alimentar da palavra está em Marcos, capítulo 11, versículos de 11 ao 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, mas não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma dos teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo dizendo: não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus? Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho desta sexta-feira, ele traz alguns pontos que são importantes para a nossa reflexão. Primeiro, quando Jesus sente fome e vai até a figueira e a encontra coberta de folhas e sem frutos. E ele então amaldiçoa a figueira, dizendo que ninguém mais coma dos teus frutos. Esta figueira hoje simboliza a vida do cristão. Os seguidores de Cristo não podem ser uma figueira estéril. Os seguidores de Cristo devem sempre ter frutos a oferecer a todos aqueles que têm fome e sede de justiça, de amor, de paz, de atenção, de acolhida. É muito triste quando nos aproximamos de um cristão e não conseguimos saborear os frutos da fé. A figueira estéril será sempre uma figueira desprezada. O cristão que não tem frutos constantes para oferecer é um cristão cuja vida não tem nenhum valor. Uma vez batizados, somos por Deus adubados, quer dizer, capacitados para irmos ao encontro do mundo, do próximo, para oferecer os frutos que o Espírito gera em nossa própria vida. Um outro ponto é quando Jesus entra no templo e vê toda a anarquia que os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes geraram no templo,
transformando num comércio, explorando o culto como fonte de renda. Jesus expulsa os vendedores do templo, chicoteia os cambistas e lembra a escritura que diz: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E ele acusa toda aquela gente de ter transformado a casa de Deus numa toca de ladrões. A atitude de Jesus vem, de fato, reforçar em nossos corações o zelo que precisamos ter para com a igreja. A igreja é casa de oração e, portanto, é casa de Deus. Não podemos usar da fé das pessoas como um canal de exploração, onde vamos retirar os bens das pessoas em causa própria. Porque muitas vezes a gente sabe que a exploração da fé não é para benefício de uma comunidade, mas apenas de um grupo e de uma pessoa. A igreja não é uma franquia que se vende. É uma casa que acolhe a todos, principalmente aqueles que não têm nada para oferecer. A fé nos leva à graça e a graça de Deus é um dom gratuito. Ninguém deve pagar pela fé. Ninguém deve pagar pela graça. Todos devemos ter acesso a ela. A igreja não cobra, a igreja motiva o fortalecimento da fé que nos conquista milagres. Da mesma forma que, olhando para a figueira, Jesus olha para o cristão que deve produzir frutos, olhando para a igreja, ele nos adverte de que a verdadeira igreja somos nós, templos vivos, morada do Espírito. E que por isso também devemos cuidar da nossa vida e da vida de todos aqueles que passam por nós e principalmente daqueles que estão presentes em nossa comunidade. Cuidar da vida é a meta do cristão, por isso devemos sempre fazer oposição à cultura da morte. Qualquer situação que gere morte, que coloque em risco a vida, deve ser abnegada pelo cristão. O cristão não compactua com a morte, mas ele a combate. No outro ponto para a reflexão de hoje, é quando eles passam pela figueira amaldiçoada e percebem que ela secou. Pedro, então, vai mostrar a Jesus: olha, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus, então, vai dizer a Pedro: tende fé em Deus. A fé é, sem dúvida alguma, o segredo de tudo. A fé é o adubo que faz com que a árvore da nossa vida produza vitórias. E Jesus então vai dizer: se você olhar para uma montanha e com fé dizer a ela, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas de fato acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. A fé desafia o impossível. Crer é de fato assumir que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, quando rezarmos, não podemos duvidar daquilo que pedimos, pois a ousadia da fé é o que nos assegura a vitória. E o Senhor derrama a graça na vida daqueles que não duvidam, mas verdadeiramente acreditam que no agir de Deus o impossível se torna possível.
tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. É palavra do Senhor. Então reze tomando posse daquilo que você pede, pois é assim que a graça acontece. Mas o Senhor também lembra que a nossa oração deve ser sempre permeada de perdão a todas as pessoas pelas quais carregamos algo contra. Perdoai sempre aqueles que te ofendem. E para quê? Para que o Pai do céu perdoe os vossos pecados. Então, muitas vezes, as pessoas nos machucam, nos maltratam, não nos compreendem. Não podemos amaldiçoar essas pessoas. Nós temos que abençoá-las. E a bênção que damos a quem nos ofende é o perdão. Pois quando o Pai nos vê perdoando, imediatamente Ele nos perdoa. Porque nós também somos pecadores. Nós também somos falhos. Assim, o Senhor hoje nos convida a produzir frutos pela fé, zelando bem das nossas igrejas, mas também do nosso corpo, que é morada do Altíssimo. Nos convoca a ousadia da fé para alcançar milagres, dizendo que o que pedimos temos que acreditar ser possível. Mas lembra que o segredo de tudo é o amor. E o perdão é justamente o testemunho de um amor que não desiste do outro só porque ele te ofendeu. O perdão é o amor que não olha o defeito, mas a virtude. E quando o olhar se volta para a virtude, você despreza o erro e acolhe o ser humano. Que a palavra de hoje chegue fundo ao nosso coração. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para todos.